parceira, me responde com sinceridade. Você já passou por essa situação aqui, ó? Você tá ali super disposta, super de bem com a vida, né? Querendo conquistar o mundo, tentando fazer as coisas e conseguindo, focada na dieta, né? Quem sabe ali até fazendo exercício físico bonitinho, se sentindo maravilhosa. E aí, de repente, do nada, parece que a disciplina te abandonou, você não sabe mais onde você largou o seu foco, tudo te irrita, você tá exausta, você não tem paciência pra nada, você não quer fazer nada, você só quer existir. Você já passou por essa situação? Me conta aqui nos comentários se você já vivenciou isso aqui. E aí você fica achando que, meu Deus, o que aconteceu? Outra mulher tomou conta de mim. Já passou por isso? Eu tenho certeza que já, gente, não tem como ser mulher e não passar por isso. Então, pega aí a tua água com limão, que eu não vou pegar hoje, porque estou desfocada de mesa, minha água tá lá, mas depois desse vídeo eu vou lá beber minha água, né? Que você já sabe, gente, não emagrece, né? É sempre bom frisar que a água com limão não emagrece, porque sempre tem gente nova assistindo aqui os vídeos, então não emagrece, mas pra gente que é mulher é maravilhoso, porque a vitamina C é importante pra gente o quê? Produzir colágeno, ficar com uma pele bonita. A vitamina C é importante ali também pra gente manter a nossa imunidade em dia, é importante para evitar anemia. Então, principalmente para quem menstrua, gente, estamos perdendo sangue todos os meses. Então, assim, a gente tem que repor tanto ferro e ajudar esse ferro a ser melhor absorvido. Então, não adianta só comer feijão, tem que botar o quê? A vitamina E, C junto para você poder absorver melhor esse feijão, tá? Por isso que eu sempre falo aqui, né, da água com limão, porque é um alimento bem estratégico. E como o limão é uma fruta super baixa em calorias, a gente praticamente não contabiliza, colocar o limão na água não estraga a sua dieta. Aí ficou melhor ainda, né? Então, se você até escolher uma água com gás, você tem até um refrigerante feito pra você tomar ali sem peso na consciência, sem conservante, sem adoçante, sem nada. Então, olha só, achei só benefícios. Eu gosto. Eu gosto bastante dessa estratégia, inclusive, tá? Colocar ali pelo menos uma dosezinha de álcool limão no almoço, no jantar, às vezes 2 horas do dia, ó. Sucesso. Então, pega aí você a sua água com limão, porque você pode. E bora pro nosso papo de alfaceiras dessa semana. Então, na semana passada, eu comecei falando sobre por que que você se sente assim tão bem, tão maravilhosa, né, em alguns momentos do seu mês, trazendo essa contextualização do ciclo menstrual, porque é sobre isso, inclusive, que eu estou falando no dia de hoje. A gente continua esse papo. Então, se você quiser assistir para você descobrir o porquê que você se sente tão bem, né? E mais do que isso, como usar essas semanas ali de um jeito estratégico depois, tá? Não é agora. Agora você fica comigo neste vídeo aqui. E aí depois tu vai pro outro vídeo e aí assiste esse panorama por completo pra gente desvendar o seu ciclo menstrual como um todo, sabe? Porque conversar sobre isso, né, entender melhor o seu ciclo, eu acho que muda muita coisa. É tanto que nas minhas consultas eu sempre gosto de explicar o ciclo menstrual, né? Eu tenho até um lema com as minhas pacientes, ó, 14 dias de glória, 14 dias de caos. Justamente porque a gente não foi ensinada a pensar no nosso ciclo menstrual, né? A gente foi ensinada só a passar por cima dele e tentar ali manter a nossa produtividade como se a gente fosse homem. E completamente errado, né, mulher? Porque o homem, ele tem ali os hormônios dele estáveis todo santo dia. Então, ele não sabe essa montanha russa que a gente vive, né? Se a gente for parar para pensar em todas as fases do nosso ciclo, tudo que está acontecendo ao longo ali de 28 dias, a gente deve ter o quê? Uns 2, 3 dias no mês que a gente tá hormonalmente estável? Acho que é isso, mais ou menos isso. Então, assim, ser mulher não é fácil. Então, o primeiro passo para você aprender a viver com mais leveza, né, é entender que você vai estar diferente ao longo do mês. Então, foi por isso até que eu decidi gravar esses vídeos para trazer um pouco mais de leveza para você. Porque as minhas pacientes, elas chegam ali querendo emagrecer, querendo, né, um corpo mais leve. Sempre tem alguma coisinha de TPM para tratar, porque isso traz um peso muito grande, né, para nossa rotina, para nossa vida. Seja porque a TPM for ficando mais difícil, porque elas estão entrando no climatério e aí tudo fica bagunçado, a TPM fica mais forte mesmo. Ou porque ali elas têm realmente uma TPM difícil e tem muito essa questão da autocobrança, de querer o mesmo nível de performance. Então, às vezes, é difícil lidar com as alterações que acontecem porque elas impactam diretamente na dieta. E aí, quando eu explico sobre isso, 14 dias de glória, 14 dias de caos, né, trago estratégias do que elas podem fazer, tanto quando elas estiverem ali nos dias de glória, como quando elas forem vivenciar os dias de caos, isso meio que traz muita leveza. E esse é o meu objetivo final, porque a leveza, ela não tá só no peso da balança que você vai lá, vai pesar e vai achar um peso bonitinho, né? A leveza, ela tá muito mais relacionada
com a forma, né, com a qual você está vivendo. Então, você pode ter um peso baixo na balança, mas não ter uma vida leve. E aí, de que adianta isso? Então, eu sempre tento trazer esse olhar mais amplo, porque aí você vai construindo essa leveza. E aí, a perda de peso, ela acaba sendo uma consequência desse estilo de vida, uma consequência de você olhar com outros olhos para sua alimentação, para o seu mês, para o seu ciclo, para as coisas que o corpo vai falar, né, com você. Então, o seu corpo, ele tá falando contigo o tempo todo. Principalmente, né, se você não toma nenhum remédio hormonal, então não tem um anticoncepcional, alguma coisa assim que tenda a dar uma minimizada nesses sintomas de TPM. Claro que não minimiza para todo mundo, né? Nem todas são as favoritas de Deus, que aí conseguem minimizar a TPM com anticoncepcional, ou que nem tem tanta alteração hormonal assim, mesmo sem tomar nada, porque tem umas favoritas de Deus, elas são raras. Mas às vezes tem. Se você é uma favorita de Deus, comenta aqui, gente, eu sou favorita de Deus, eu não sei o que é TPM, né? Pra mim, eu já acho favorita de Deus quem passa por essa fase ali sem nenhum tipo de dor. Cólica, dor de cabeça, dor nas pernas. Aí é muito favorita, viu? Mas, enfim, voltando aqui ao tema, que eu acho que eu já até me perdi, né? Tenho aqui o meu roteirinho. Mas, enfim. Então, você já vivenciou isso. Se você já vivenciou isso, comenta ali. Gente, já vivenciei. E você já percebeu? Isso acontece meio que de forma padronizada, vamos dizer assim. Então, na mesma época do mês, é mais ou menos isso que acontece. Porque muito provavelmente você não está vivendo só de falta de disciplina, de falta de foco, de inconstância. Mas você tem ali o teu corpo te sinalizando que outra fase chegou. Falou, oi, tô chegando por aqui. Alterações hormonais acontecendo, então vamos sentir coisas, amada. Então é isso, né? E aí isso já dá até um pouco mais de alívio para nossa cabeça, porque você fala, gente, não tem nada de errado comigo. Eu tô só sendo mulher, meus hormônios estão mudando. Então, estou só vivenciando essa experiência de ser uma mulher adulta que tem hormônio de mulher adulta, né? Então, quando a gente, né, menstrua, você tem ali esses hormônios que são mais baixinhos. Depois você entra na fase folicular, que é essa fase ali da glória, em que eu expliquei melhor no outro vídeo, né? E que aí ela vai terminar com a sua ovulação, que é aquele melhor dia do mês. Não tem jeito, gente. O melhor dia do mês é o dia que a gente ovula, porque tá tudo dando certo, né? O cabelo tá bonito, a pele tá bonita, a gente tá se sentindo maravilhosa, a gente se sente até mais magra, olha, é aquela coisa. Então, quando você passa pela fase da ovulação, aí que começam os dias do caos, né? Porque a fase lútea, ela chega e com ela chega aquela temida TPM, que é um sinal do seu corpo de que, ó, prepara aí que daqui a pouco a menstruação vem, né? Então, várias alterações hormonais vão acontecer nessa fase. E elas são explicadas, né, grande parte, por conta dessas alterações hormonais. Então, você tem uma queda muito grande do estrogênio, então é por isso que essa sensação de bem-estar meio que te abandona, assim, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Né? E outra parte dos sintomas também pode ser explicado pelo aumento da progesterona. Mas é aquilo, a gente não tem um mapa completo do que de fato acontece nessa fase. Então, a gente sabe que tem essas mudanças hormonais, mas algumas mulheres, elas são mais sensíveis, então elas vão ter mais sintomas. Até mesmo pensando na forma como seu cérebro lida com essas mudanças hormonais. Então, o cérebro ele fica mais sensível. E tem algumas mulheres que vão ter uma sensibilidade maior, outras que vão ter uma sensibilidade menor. Então, a gente ainda está pesquisando, né? A gente ainda está ali entendendo muito bem o que está acontecendo, porque não é só a alteração hormonal que causa isso, mas a forma como os receptores do seu corpo, vamos dizer assim, eles recebem esse baque de, meu Deus, não tem mais estrogênio, essa progesterona está aqui, e às vezes o estrogênio não cai tanto quanto deveria, e você não tem essa relação muito bem ali do estrogênio em relação à progesterona, e aí você tem pouquinho progesterona, isso também piora sintomas da TPM. Olha, é um caos, viu? É um caos, mas a ciência está evoluindo, está pesquisando, graças a Deus, né? Porque antes a gente tinha muitos estudos feitos só em homem, e aí a mulher, meu filho, coitada, né? Ninguém pesquisava a mulher, mas está mudando. Então, espero que daqui a alguns anos a gente tenha já um panorama melhor sobre isso. Mas, enfim, né? Essa alteração hormonal vai causar ali alguns efeitos. Então, por exemplo, o aumento da progesterona, ele vai fazer com que você tenha mais retenção. Então, é comum você ficar mais retida, né? Até por isso que você sente ter mais peso nas pernas, pode sentir mais dor, porque tá mais retida. E ele também aumenta o que a gente chama de termogênese, que eu particularmente não acho mega ruim não, tá? Mas é o aumento do gasto energético do corpo.
Claro que você não tem esse aumento de, tipo, nossa, 1.000 calorias a mais. Dobrei ali a quantidade de energia que você gasta no dia. Podia, né? Podia ser assim, nossa, eu ia adorar, porque eu ia gastar tudo com chocolate. Imagina, nossa, 1.000 calorias que eu posso comer de chocolate sem engordar. Eu ia achar ótimo, tu não ia, não? Comenta aqui pra mim se você ia achar isso ótimo. O que você ia comer se você tivesse 1.000 calorias a mais pra comer? Mas enfim, a gente não tem essas 1.000 calorias a mais ali, mas a gente tem o aumento ali de cerca de 150, 200 calorias. E aí não é muita coisa, mas é alguma coisa, né? Dá pra gente botar um negocinho na dieta sem pesar a mão. E aí, esse aumento dessa termogênese também pode fazer com que você tenha mais fome. É por isso que fica até mais difícil de você segurar a mão na dieta, né? Então, às vezes, esse aumento da fome que você está sentindo, né? Não é simplesmente, meu Deus, eu tô com mais vontade, estou descontrolada. Não, é aumento da fome mesmo. É fisiológico, né? E o seu cérebro, nessa fase, ele passa também a ficar mais sensível. Então, ele fica um pouco menos resiliente, vamos dizer assim, é um pouco mais impulsivo, uma coisa de, meu Deus, não tô com muita paciência para nada. Então, é aí também que entra essa vontade do carboidrato, que a gente ainda não tem uma explicação 100% do porquê que isso acontece. Tem uma questão, talvez, cultural, das pessoas, por exemplo, quererem um pouco mais de doce, tanto que eu vi um estudo, foi um estudo que eu vi, acho que foi, em que as mulheres, acho que na China, elas não têm um aumento da vontade, por exemplo, por coisinhas doces, que a gente tem, que são carboidratos doces, um chocolate, uma coisa assim. Mas elas querem comer mais arroz, também é outro tipo de carboidrato. E essa fase, inclusive, pode ser uma fase interessante para a gente dar um descanso para o seu corpo, um descanso para o seu cérebro e botar mais carboidratos de forma estratégica. Então, sempre associada com uma fibra, sempre associada ali com uma proteína, porque o carboidrato ele é um nutriente mais fácil que se transforma em energia. E é o nutriente que o cérebro mais gosta. Por incrível que pareça, ele adora um carboidrato. Uma energia rápida, chega, ele pensa, ele fica feliz. Entendeu? Então, quando a gente consegue fazer esse manejo, talvez botar um pouquinho mais de quantidade para você nessa fase, porque lembra, temos 200 calorias a mais para botar ali, sem fazer com que você tenha prejuízo na sua dieta. Então, a gente pode fazer dessa forma também, tá? Outro ponto que pode estar ali piorando essa questão da TPM é uma deficiência de magnésio. Então, tem alguns estudos que mostram, sim, que o magnésio ele pode cair nessa fase lútea. E isso explica o porquê que a gente fica querendo mais carboidratos. Porque, gente, o magnésio é um dos nutrientes mais importantes quando a gente pensa ali em saúde do cérebro, porque ele está relacionado com a formação de vários neurotransmissores. Então, a serotonina, por exemplo, que é esse neurotransmissor do bem-estar, né? Então, ele está relacionado com a produção de serotonina, da melatonina, então o sono também é uma coisa que pode ficar prejudicada, da produção de GABA, que é um neurotransmissor relacionado com foco, com memória, com concentração. Então, assim, essa queda do magnésio também pode explicar parte do porquê que a gente fica, meu Deus, porque o cérebro está surtando, né? Os neurotransmissores dele estão tudo assim, enlouquecidos, aqueles divertidamente ficaram meio birutas. Então, pode ser, né, que aumentar esse consumo de alimentos fontes de magnésio que estão nos alimentos que tem carboidrato, mas carboidrato o quê? Integral, né, minha filha? Porque o magnésio está na casquinha. Então, um pão integral, um arroz integral, um macarrão integral, comer um pouco mais de legumes. Não é o que vocês queriam, eu sei. Mas é o que temos, né? Botar um pouco mais de magnésio para dentro também funciona. Inclusive, tem até um combo que eu gosto bastante, que é botar magnésio junto com triptofano. Porque o triptofano ajuda a gente a produzir a serotonina. Então, é por isso, talvez, que não seja legal você parar de comer o chocolate, porque o cacau tem triptofano. Então, ou você bota aquele chocolate 70%, 80%, que eu sei que as pessoas não gostam, mas vamos fazer um esforcinho, bota ele aí na sua dieta, né, que vai dar uma ajudada, dar uma subida nesse triptofano, ou você inclui um chocolate que você gosta mesmo, e aí consome triptofano onde? No feijão, que as pessoas têm medo de comer, mas é uma boa fonte de triptofano. Na banana, né? Então, na aveia. Então, você consegue ali botar banana com aveia e fazer esse combo anti-TPM, sabe? Aí, se bobear, ainda põe um pouquinho de canela, que aí dá esse paladar docinho. Então, talvez até mesmo fazer essas mudanças na sua dieta para trazer mais preparações que tenham um paladar doce, possa te ajudar a passar por essa fase. E eu me perdi no roteiro. Gente, hoje eu tô perdida no roteiro, viu? Olha, não tá legal, não. Mas era isso. Então, expliquei a fase lútea, o que que muda no corpo, que é essa TPM ali. E o que que a gente pode fazer para melhorar a sua vida. Mas essa questão da TPM, ela é melhor trabalhada quando a gente sabe exatamente o que você está sentindo. Então, tem essa questão do doce, que você pode incluir, temos essa margem aí para a gente incluir.
E aí, sempre que você for decidir comer um doce, gente, coma o doce de sobremesa, não coma o doce num horário aleatório da tarde, não. Se ajuda, mulher, porque o seu corpo ele já tá um pouco mais impulsivo, o seu cérebro ele tá sem paciência pra nada. Você vai pegar aquela barra de chocolate no meio da tarde pra comer? Não vai ter autocontrole. E aí você vai ficar o quê? Se sentindo culpada, achando que não tem foco, que não tem disciplina. Então, vamos ser estratégias. Se você for comer esse doce, coma depois. Então, faça a tua refeição bonitinha, põe um pouco de fibra, põe um pouco de proteína, faz esse balanço, deixa o teu intestino feliz com a fibra, né? Ajuda nessa questão da saciedade aí, e aí coma o docinho de sobremesa. E aí você vai pegar o doce, pega a porção que você vai comer, porque você é estratégica. Guarda o restante no armário, pra você não ficar olhando ali para aquele doce, né? E com o quê? Devagar, saboreando, aproveitando esse momento. Porque também não dá pra você comer com culpa, entende? Que se você come com culpa, aí não valeu gastar a tua caloria com aquilo, né? Você vai ficar nem sentindo o sabor direito do alimento e aí vai querer comer mais, aí descompensa, olha só o caso. Então, assim, vai gastar, você tem essa margem para gastar, já te expliquei. Então, gasta com essa sabedoria, tá? Além disso, mulher, nessa fase também é mais interessante você aumentar esse seu consumo de água, porque você tende a ficar mais retida. Né? E falando nessa questão, mulher, não se pesa nessa fase não. Para que você vai fazer isso com você, tá? Então, teu útero aumenta de tamanho. Então, isso vai só por si mesmo, né? Já levar aí esse aumento do peso, né? Você ainda pode ter essa retenção, esse maior peso nas pernas. Então, vamos beber mais água, né? Até mesmo para você evitar outro sintoma muito comum, que é a prisão de ventre. E aí, tudo isso favorece esse aumento de peso. Aí você fica achando que ganhou ali 2 quilos de gordura e não é. É retenção, são gases, são fezes. Então, assim, você se ajuda, seja estratégica, tá? Você não se botar lá embaixo. Teu cérebro não tá podendo disso, não. Então, falamos, né, de alguns sintomas. Então, nessa questão do inchaço, da retenção. E mais, né, do que isso. Entenda que essa fase, ela vai passar. Então, daqui a pouco você vai menstruar e você vai, né, daqui a pouco tá se sentindo bem de novo. Então, quando você para de ficar com essa autocobrança, de tentar viver o mês inteiro do mesmo jeito, isso também faz com que você crie uma rotina mais leve, uma vida mais leve. Então, quando você entra nessa fase, né, na fase lútea, que vai te preparando para a menstruação, e aí os sintomas da TPM começam a aparecer, e eles tendem ali a aparecer quanto mais perto da menstruação, mais intensos eles vão ficando, né? Então, usa essa fase quando você perceber que está começando e já se prepara. Então, se precisar congelar alguma coisa, se precisar passar no mercado, né, para deixar, por exemplo, legumes já prontos congelados, que aí é só tirar e facilitar a sua vida, né, comprar esses seus alimentos integrais, e fazer um esquema do que você não vai abrir mão. Então, quais os pratinhos que você não vai abrir mão? E quais os pratinhos você vai deixar para lá? O que você pode fazer ali para facilitar a sua vida? Que, por exemplo, às vezes na sua fase folicular, que é essa depois da menstruação, que a gente começa a se sentir bem, inclusive essa semana eu fiz um post explicando, né, o seu ciclo menstrual como se fosse bateria de celular. E eu postei ele aqui lá na comunidade, então depois vai lá dar uma olhada. Agora não, termina de assistir esse vídeo. Vá ver depois, porque eu acho que isso fica bastante claro, assim, sabe? Do meu Deus, acontece desse jeito. E aí, então, você passa por essa fase, tá se sentindo bem. Eu até me perdi, gente, hoje não tô legal. Mas aí você menstrua, passa pela fase folicular e você tá se sentindo bem. E aí, quando você entra nessa fase, né, então, já se prepara para entender o que de fato você não abre mão e o que você pode adaptar. Então, por exemplo, lembrei. Aqui, ó, lembrei. Gente, eu tô na minha fase útil, então, por favor, vocês me perdoem, tá? Ó, o raciocínio da pessoa. Às vezes, você tava conseguindo, sei lá, fazer 1 hora de exercício, 5 vezes por semana, linda, bela, pegando 10 quilos, sei lá no quê. E aí chegou a fase lútea, você não tá com essa disposição toda. Então, se ao invés de fazer 1 hora de exercício, você consegue 40 minutos, meia hora, 4 vezes por semana, diminuindo o peso de 10 para, sei lá, 8 quilos, beleza, entendeu? Você adaptou, mas você não abandonou de vez. Então, entender até onde teu corpo consegue ir, ouvir teu corpo, acolher teu corpo, isso vai ser fundamental para você passar por essa fase com muito mais leveza. Então, o que você vai adaptar, do que você não vai abrir mão. Então, às vezes, você não vai abrir mão, por exemplo, de comer os legumes no almoço e no jantar, porque você já entendeu que precisa proteger essa saciedade, precisa proteger a saúde do teu intestino, para você ter um ciclo menstrual mais leve. Então, isso aí você vai manter. Ah, você entendeu que, sei lá, não dá para
dormir só 7 horas por noite. Você vai precisar dormir um pouco mais, e aí por causa disso você vai para cama mais cedo, então não vai fazer uma atividade X, sei lá, não vai ter meia hora de leitura que você gosta. Então tudo bem, você vai priorizar o seu sono. Então, fazer esses ajustes até mesmo para que no final do dia você não tenha a sensação de que você está fracassando, porque você não está fracassando, você está ali simplesmente vivendo a sua vida, apesar, vamos dizer assim, dessa flutuação hormonal, dessa fase ali dos dias de luta. Então, ter essa estratégia de caos funciona muito, tá? Eu falo muito disso com as minhas pacientes. Gente, qual que é a sua estratégia de caos? Qual que é o mínimo que você não vai deixar de fazer? O que que você vai adaptar? Né? Porque isso traz a leveza que vocês tanto esperam no dia. Porque eu não sei se eu já falei isso nesse vídeo de hoje ou se eu falei em outro vídeo. Você vê o nível que eu tô, tá? Leveza não é sobre peso. É sobre a forma como você decide viver a sua vida. E aí, o peso diminuindo na balança, ele é consequência de você estar fazendo o que você sabe que precisa fazer de um jeito constante, mesmo que adaptado em alguns momentos. Então, mulher, não desiste da vida não, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu precisava. Falei aqui do maior erro, que é manter essa autocobrança. Então, faça essa estratégia ali anti-caos, né? Se ajuda. Então, se todos os meses você sabe que isso vai acontecer, por que que você fica sendo pega de surpresa? Não seja não, seja uma alfaceira inteligente, estratégica. Então, esse vídeo é justamente para isso, tá? E é basicamente isso. Então, conhecer o seu ciclo, ele vai fazer com que você consiga fazer essas adaptações de um jeito bem mais estratégico para que você não desista de tudo e não fique achando que tem uma coisa de errada com você, porque não tem, tá? Essa flutuação hormonal acontece, ela é fisiológica. Claro que, se você perceber que tem uma coisa que está fora do padrão, é por isso que conhecer o seu padrão é importante. Então, às vezes, por exemplo, você vai ter ali, de repente, uma cólica mais difícil, então vale a pena você investigar. De repente, o seu cansaço está muito maior e ele está se arrastando, né? Então, às vezes, você já estava um pouco cansada ali, que era um cansaço meio estranho, em umas fases, né, do ciclo menstrual, que não deveria ter esse cansaço todo, e aí, quando chega essa outra fase, é um cansaço absurdo, você não consegue fazer nada. Então, vale a pena investigar, porque às vezes é uma questão de tireoide, precisa ser ajustada. Às vezes, a sua vitamina D não tá boa, a vitamina B12, o ferro, né? Principalmente se você tem um fluxo menstrual muito grande, ou você fica menstruada por muitos dias, a gente tem esse ferro que cai e a gente precisa repor. Então, talvez você realmente precisa fazer ali uma suplementação, alguma coisa nesse sentido, ajustar a sua dieta. Então, mapeie o seu padrão e fique de olho, porque se fugir do padrão, aí a gente tem que investigar. Mas entenda que realmente você não vai ser constante todos os dias no mesmo nível de performance. E tá tudo bem. Então eu espero que você tenha gostado do nosso papo de alfaceiras dessa semana. Se você gostou, deixa aqui o seu like, ó. Se você não tá inscrita, por favor, já clica ali em se inscrever, ativa o sininho, porque toda semana a gente tem esse vídeo longo aqui. E aí, de vez em quando, de vez ou outra, assim, sem muito compromisso, eu posto shorts, eu posto coisa na comunidade, né? Se você quiser, inclusive, escrever ali o seu relato de como tá seu TPM na nossa comunidade, eu vou adorar ler. Então, muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. E eu espero que eu esteja te ajudando a construir uma vida mais leve, porque entender o seu ciclo faz parte dessa leveza, viu? Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!